Quem está por aí e quiser ideia para startup, pode vir para cá, porque a gente vai falar muito disso aqui. Eu espero que vocês dois queiram. Obrigada, gente. Bom, vou começar. Opa, chegue, ideias para startup. Aqui a gente vai falar muito disso. Ideia de startup, economia, Dungeons and Dragons, Taylor Swift, tem tudo junto e misturado aqui. Eu vou começar com uma pergunta para vocês, que é: qual vai ser a sua aventura econômica? Quando a gente fala de economia, é uma coisa que parece ser muito distante, e a minha palestra é para vocês pensarem nisso. Futuro, inovação e carreira num Brasil bem zoado. A verdade é essa, a gente mora num país que é bem zoado. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Gabriela Valente, mas todo mundo me conhece como Gabi Valente. Está no programa Gabi Valente. Eu sou jornalista. E sim, essa pessoa sou eu. Os cabelos mudam durante a vida, mas eu garanto que é a mesma pessoa. Já passei em vários lugares, já trabalhei em vários lugares. Para quem não sabe o que é isso, é um jornal antigo de economia que não existe mais, quando as pessoas ainda liam notícia no papel, impresso, chegava em casa. Nada ecológico e nada fácil de manusear. E são veículos bastante diversos, né? Tem televisão, já passei por 4 TVs, já passei por jornal impresso, por site. Eu chefiei a comunicação do Ministério da Economia. Tirando o ano passado, por 3 anos. Foi uma experiência nova, incrível ver o governo por dentro. Aprendi demais lá. E também fui conselheira de administração de 3 empresas, 2 estatais e uma Sistema S. Eu ganhei alguns prêmios legais, dos quais eu me orgulho muito, mas eu tenho mais orgulho dos prêmios que eu ganhei, dos prêmios que eu quase cheguei lá. Porque eram prêmios mais importantes, e o último, e esse aqui foi o último prêmio do Gabriel Garcia Marques vivo. Isso é bem legal. E assim, isso eu aprendi que às vezes as nossas maiores vitórias não é quando a gente chega em primeiro lugar. Mas eu vim falar aqui de carreira, não só de economia, né? Eu sou jornalista de formação, eu fiz um trainee do Estadão, que é a Universidade de Navarra da Espanha. Eu sou pós-graduada em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública pela FGV. Parece chato, e é. Eu fiz Gestão Corporativa de Empresas Estatais na Dom Cabral. Eu também fiz um curso técnico de Design de Interiores e estudei Artes Plásticas na UNB. Na minha época, a primeira pergunta que vinha para mim é: garota, você podia fazer um teste vocacional, né? Mas hoje a gente chama isso de carreira em espiral. O que antigamente era meio motivo de chacota, hoje é valorizado, porque eu sei que eu sou uma profissional que tem experiências diferentes e eu sou uma profissional única por causa disso, por causa dessa falta de teste vocacional. Mas o mais legal disso tudo é que eu sempre fui uma outsider. Quando eu saí da Gazeta Mercantil e fui para a TV Globo, lá eles sempre falavam que: mas você é de jornal. Você quer falar desse assunto sério porque você é de jornal, você veio de jornal econômico e
os assuntos são mais densos, mais sérios. Quando eu saí da TV Globo e fui para o jornal o Globo, era o contrário. Eles falavam assim, não, mas você está querendo fazer essa matéria pop demais porque você é de televisão. Eu sempre fui uma estranha do ninho. E isso é legal demais. O que, às vezes, a gente acha que é um defeito, que a gente não está se enturmando com aquela turma, é um diferencial. Assim, quando vem uma matéria bacana, falava assim, não, manda essa para a Gabriela, porque ela vai ter um jeito legal de fazer um vídeo. Ou senão, não, olha, na TV, isso aqui é muito sério, não, põe para a Gabriela, porque ela vai entender. Então, assim, todo mundo, em algum momento da vida, se sente um outsider. E eu queria falar para vocês, isso é legal demais. Sejam outsiders, sejam diferentes, porque torna vocês únicos. Bom, depois que eu saí do Ministério, eu criei o BPOP, que é um hub de canais para falar de economia com geração Z. Tem um canal no YouTube, TikTok, Instagram, um site, Twitter, Kawaii, LinkedIn. E tem a Twitch, mas eu confesso para vocês que é o único canal ainda que está sem conteúdo, porque eu não consegui pensar em nada do tipo, eu jogo Free Fire muito mal e não consigo fazer conteúdo para lá. Então, se alguém tiver alguma ideia para me ajudar, eu estou aceitando. Essa aí sou eu aos 6 anos, quando eu decidi ser jornalista. Exatamente nessa época. Eu vi na televisão uma transmissão ao vivo e eu, pequenininha, fiquei encantada como é que aquela pessoa que não saía do lugar conseguia entrar o tempo inteiro com informação diferente e ela sabia de tudo. Eu era uma criança muito curiosa e eu falei, cara, eu quero fazer isso aí, eu quero saber, porque ela não sai do lugar, ela sabe tudo que está acontecendo atrás dela. Eu era daquelas crianças que pegava as bonecas e desmontava para pegar robozinho de motor, o robozinho, o motorzinho delas, para ficar fazendo experiência. Então, assim, eu me descobri desde pequena e, por mais que eu tivesse feito tudo aquilo diferente, eu sempre soube que eu queria ser jornalista. Mas eu queria ser uma jornalista de política, investigativa. E aí, uma chefe minha, que eu nunca vou esquecer o nome dela, não vou falar, mas nunca vou esquecer, eu era estagiária e ela me mandou fazer uma matéria sobre dívida pública. Eu simplesmente não entendi nada. Cheguei em casa aos prantos, do tipo, nunca vou conseguir ser jornalista, não entendo economia. E a minha irmã me deu um livro. E aí eu comecei a estudar e falei, não, eu vou entender isso, não que eu quisesse ser jornalista de economia, mas eu queria ser uma jornalista completa. Eu não queria que ninguém nunca me enganasse me dando uma informação falsa e eu não soubesse distinguir isso. E aí eu comecei a estudar só para isso, sem pretensão nenhuma de cair na economia. Mas como não tem repórter de economia muito, acabou que eu virei uma setorista do Banco Central, que é o lugar mais chato do planeta Terra. Não existe no jornalismo uma cobertura desse jeito. Eles são metódicos, a informação não circula, é muito fechado, mas tem uma coisa que é muito legal. Eles têm o melhor banco de dados de tudo, dado de tudo quanto é setor. Então, eu percebi que eu podia pegar e fazer matérias das mais legais com os dados que tinham lá, era só dar um viés econômico. Eu fiz matéria de moda, eu fiz matéria de habitação, lembra lá do curso de design de interiores, adoro esse assunto. Eu comecei a fazer matérias das mais legais e pirar. Eu cheguei até a fazer uma matéria sobre histórias de fantasmas dentro do Banco Central. Pode pesquisar no Google depois, vocês vão achar. E aí, acabou que você vira
por mais que eu não tivesse sido promovida, eu me autopromovi na época a uma repórter especial. Eu podia fazer qualquer coisa se eu tivesse criatividade, porque os dados estavam ali. E foi muito legal. Mas o mais legal disso tudo, quando eu comecei a fazer matéria de tudo que é assunto, foi sacar que qualquer coisa cabe na economia. Então, tipo, a gente vive na economia. É onde a gente tem a nossa vida. A discussão política está de um lado, mas aqui é tudo uma transação econômica. A gente está no evento que movimenta a economia, vocês estão construindo startups que vão movimentar a economia, vocês precisam ver demanda, oferta, economia. A gente vive nela. Assim, quando eu entendi isso, deu um clique e mudou muita coisa. Opa, melhorou o som. E mudou muita coisa. Quando eu entendi que economia não é conta, economia não é fórmula, economia é vida real, economia é humanas, gente. Economia não é uma ciência exata. Economia é sobre decisão de pessoas. Quando você decide comprar uma camiseta, você está movimentando a economia. Se você decide viajar ou não, você está movimentando o setor da economia. O que você come movimenta a economia. Quando você começa a olhar assim, a economia fica bem mais fácil de entender. E eu não sei se vocês viram, vocês dois estavam aqui mais cedo, vocês me viram aqui no computador. Eu não estava repassando a palestra, eu vou confessar para vocês, eu enfiei agora um slide de última hora, porque eu achei um exemplo muito maravilhoso, eu tinha que mostrar aqui. O exemplo... Cadê? O exemplo de lei da oferta e da demanda. Eu estava aqui há 15 minutos tentando comprar o ingresso para Taylor Swift. E aí, não dá para ver, mas eu sou o número 677 mil na fila de espera. Então, eis uma aula prática de oferta e da demanda. Ou seja, essa mulher podia cobrar uma fortuna, 20 vezes mais, que alguém ia comprar. Porque se tem 677 mil pessoas na minha fila, num lugar que cabe, sei lá, 70 mil pessoas, tem gente demais querendo comprar isso. Bom, mas a intenção aqui é fazer vocês perderem o medo de economia. Economia é isso. Economia é você tentar comprar um ingresso e não conseguir, ou conseguir. É como você paga. Você vai começar a olhar o que está acontecendo na sua vida, você vai ver, sempre tem uma reação econômica. Por exemplo, quem aqui vai trabalhar com tecnologia? Você vai fazer um software, você vai vender para alguém. Alguém tem que comprar. Ou você vai criar outro tipo de serviço, ou você vai tentar ser disruptivo em alguma coisa. Mas isso vai virar um produto ou um serviço. Isso é economia. Não tem jeito, gente. Economia é vida real. Quando a gente aceitar, vai doer menos. E a gente vai entender que não precisa... É isso, não precisa de fórmula matemática, gente. É decisão de pessoas. Decisão das famílias, decisão das empresas. Montar uma startup, nem precisa falar, né? Tem que ter investidor, tem que ter plano de negócios. Assim, tudo está voltado para a economia. Esqueci de botar um slide aqui, mas vou fazer uma pergunta. A melhor pizzaria é a que vende a melhor pizza? Às vezes, na maioria das vezes, inclusive, não. Porque o cara que faz a melhor pizza de todas é aquele chefe dedicado e, às vezes, ele não sabe plano de negócios, ele não sabe gestão de caixa, ele não sabe controlar o RH, ele não sabe fazer entrega, e aí ele acaba não vendendo o melhor produto e abre espaço para uma pizza boa, mediana, ruim, ganhar esse mercado. Então, assim, o cara que está descolado
da economia do local ou do cliente dele, ele não prospera. E aí a pergunta, quem lê jornal de economia todo dia? Por obrigação. É chato, eu sei. É bem chato. Eu leio por obrigação, por dever de ofício, 5 jornais todos os dias. Mas eu entendo quem detesta, porque não é fácil. Depois você está treinado até mais rápido, mas não é fácil. Aí tá, por que você tem que saber o que rola na economia hoje? Você que ainda não tem negócio, você que está se preparando. Porque aqui pode ter startupeiro, pode ter futuro empreendedor, mas pode ter uma pessoa que quer ser funcionário público, que quer ser empregado de uma grande empresa e acha que não precisa de economia. Mas tem uma coisa, quem tem mais referência está na frente na liderança. É aquilo que eu falei lá no começo da carreira. Por ser uma outsider, por ter uma visão de TV e de jornal, eu era diferente e eu ganhei pautas melhores por causa dessa diferença. Aqui vocês vão ver que tem algumas referências de filmes. Eu não sei se vocês vão pegar tudo, mas é isso, acumular conhecimento, qualquer que seja ele. E outra, quem não tem essas referências acaba perdendo a oportunidade. Aqui tem 3 profissões, só, eu trouxe como exemplo. Cara, engenheiro precisa de saber economia? Ele até entende de conta, bem mais do que eu. Bem mais. Mas precisa saber de economia? O cara vai projetar um prédio. Ele tem que saber a renda das pessoas, porque isso depende do acabamento, depende da localização, depende do padrão do edifício. Ele vai ter que conseguir financiamento, tem que saber um pouco ali de juros. Você vai falar para mim, Gabriela, mas o cara que é um engenheiro, funcionário de uma grande empresa, ele não precisa, ele não vai morrer se ele não souber essas coisas. Aí que está. O cara que sabe essas coisas está na frente dele. O cara que sabe pensar isso, o cara que sabe... Cara, esse público aqui, não adianta botar essa cerâmica simples. Vamos botar um porcelanato, piso de madeira. E aí ele vai vender melhor o produto dele no final das contas. Por quê? Porque ele entendeu o público dele e o público dele vive na economia. É o dinheiro do público que a gente está querendo conquistar. Então, assim, aqui tem vários exemplos de investimento, o dinheiro que ele vai botar na obra, como vai financiar, como vai se pagar. Chefe de cozinha. Eu adoro esse exemplo. A gente deu o exemplo da pizzaria. Cara, o chefe de cozinha, para mim, é um ótimo exemplo. Porque inflação de alimentos. Sim, o cara, Rita Lobo está aí na televisão ensinando a fazer as sobras, a aproveitar o alimento da estação. Isso muda o negócio. Se você vai comprar, se você tem um cardápio fixo, e só com produto caro, que você não conhece o fornecedor é de longe, assim, você quebra o negócio ou você faz um bom restaurante. Então, desculpa, se alguém quiser ser chefe de cozinha, é melhor acompanhar a economia. Não precisa aprender, só precisa acompanhar, gente. E médico? Médico é um exemplo que eu gosto também. Meu melhor amigo é médico. É muito diferente quando ele atende no SUS e quando ele atende na clínica privada dele. O atendimento é diferente porque aquelas famílias vivem realidades econômicas diferentes. Então, assim, se ele não sabe a realidade do paciente dele, ele pode receitar um remédio que é inviável, que não dá para comprar. Se for médico do SUS, ele vai viver as piores dores do orçamento público. Por quê? Porque é demorado, é difícil de conseguir liberação. Então, assim, esse cara, se ele entender um pouquinho de economia, um pouquinho mesmo, ele já é um médico diferenciado, que ele vai entender o paciente dele melhor.
Eu desafio vocês a encontrarem uma profissão, depois de tudo que eu falei, que não precisa ter noção do que está acontecendo na economia. Alguém se arrisca? Pensa um pouquinho. Tempo. Pensou? Não? Olha, a única que eu já consegui pensar, e já fiz essa palestra antes, nunca consegui uma resposta, é essa aqui, ó. Monge budista. Isso se ele fabricar os próprios óculos e o próprio tecido da roupinha, porque senão ele está inserido na economia. E plantar, óbvio, o próprio alimento. Aí tá, gente. Geração Z, principalmente. Vocês estão entrando na economia num momento muito louco da história, onde 65% dos empregos de vocês ainda não existem. Como se preparar para isso? Ano passado, gente, não tinha ChatGPT. A velocidade das mudanças do mercado de trabalho que vocês vão pegar, nenhuma geração nunca pegou. Mas esse é um dos motivos que o meu projeto, a minha startup, foi feita para vocês, pensando em como falar de economia, que é um assunto teoricamente denso, da forma mais leve, gostosa, divertida possível. Por isso que o meu público escolhido é a geração Z. Tem outro motivo também, né? A minha geração, a geração Y, eu sou bem do comecinho da geração Y, ela não deu muito certo, né? Não é uma geração que a gente tem um pouco de orgulho. Algumas coisas são legais. Mas vamos combinar que a geração Z é infinitamente melhor que a minha. Assim, eu fico indignada quando eu vejo stand-up, programa no YouTube, sacaneando a geração Z, porque eu acho que a minha expectativa em relação à geração Z é a melhor de todas. Eu acho infinitamente melhor que a minha, até porque, olha a minha. A minha foi criada com Barbie. Esse padrão de beleza foi o que falaram para a minha geração que a gente tinha que seguir. Essa mulher aí era considerada gorda e não ia conseguir nenhum homem se ela não emagrecesse. Não seria feliz. All by myself. Não sei se vocês já viram esse filme. Quem tem mais referência está entendendo melhor a palestra. Vocês pegaram, né? A minha geração também ferrou com um dos maiores clássicos da vida, não vou falar nem da ficção científica, mas da vida, porque a gente transformou o clássico dos clássicos num movimento machista. A minha geração fez isso. A minha geração ainda usava um negócio chamado enciclopédia, vinha em 23 volumes, pesado, para pesquisar era um horror, assim. As pessoas vendiam de porta em porta. E para completar, porque eu acho que a geração Y, tipo, está perdida, vamos trabalhar a geração Z. A minha geração ressuscitou a Terra plana. Assim, não dá, né? E a geração Z? Olha a boneca que ela foi criada. A boneca que ser diferente é legal. Eu não preciso estar no padrão. Eu posso ser estranha e bonita. Isso é muito legal. Isso eu acho que faz uma grande diferença. E não tem enciclopédia, tem ChatGPT. E se a gente levantar todos os predicados de vocês, eu acho a geração Z muito mais interessante, muito mais
preparada. Que bom que essa revolução toda de inteligência artificial caiu com vocês e não com a minha geração. Mas temos um problema. Qual é o país que a minha geração deixa para a geração de vocês? Um Brasil bem zoado. Lindo, maravilhoso, mas bem zoado. Eu repito isso sempre nos vídeos do Bepop, porque essa é a verdade. Esse país tem tanto problema, e os problemas são tão complicados, que a gente tem que começar a admitir o que a gente é para conseguir mudar alguma coisa nesse país. É um país que gasta muito, gasta mal e é uma máquina de manter privilégio. Quem entende de economia, quem acompanha um pouquinho, sabe do que eu estou falando. A gente é um país tão distorcido que a gente é uma máquina de distribuição de renda de pobre para rico, e não o contrário. E é por isso que a gente precisa de reformas. E aí a gente precisa de muita reforma. E é para falar dessas coisas que eu criei o Bepop, que eu falei lá no início, que é um hub de canais que fala de economia da forma mais simples, porém não simplória, possível, para explicar temas econômicos, para explicar coisas como por que a gente não pode cortar juro na marra, por que... Eu vou passar alguns exemplos para vocês. Esse aqui foi um vídeo, está no YouTube. Eu misturei The Last of Us com essa treta de inflação, juros. Tem que cortar os juros de qualquer jeito? Não, não vai cortar. Para a gente entender que juro é um remédio. Juro do Banco Central é um remédio contra a inflação. Você pode cortar, mas ele não vai fazer efeito, vai ficar doente. Olha a Argentina, 109%, se eu não me engano, de inflação no ano. Misturei Star Wars, que eu amo do fundo do coração, com o equilíbrio da economia. Como se fosse a força. Quem gosta de Star Wars aqui, por favor? Todos, né? Campus Party, gente. Campus Party, por favor. Então, assim, todo mundo sabe o que é a força, todo mundo sabe o que é um Jedi. E a economia é isso, gente. Economia é tipo a força. Quando você compra uma camiseta, você cria uma distorção na força. Quando você abre uma startup, você cria uma distorção na força. Porque, pensa numa camiseta, por exemplo. Você decidiu comprar uma camiseta. O agricultor plantou algodão. A tecelagem fez o tecido. A fábrica, a costureira da fábrica cortou e fez a camiseta. O caminhoneiro pegou essa camiseta, levou para uma distribuidora. A distribuidora levou para uma loja do shopping. Você pegou um ônibus dirigido por um motorista e foi até o shopping comprar. A sua decisão de comprar uma camiseta, olha a cadeia que ela movimentou. É disso que eu estou falando. Quando a gente começar a olhar o quanto as nossas decisões econômicas mexem com a força, vocês vão começar a identificar oportunidades olhando as cadeias. Porque, às vezes, tem um problema que você pode propor uma solução. Você é da tecnologia, pode propor uma solução do agricultor para a fábrica, para a tecelagem, entendeu? Então, assim, quanto mais você entende, quanto mais você conhece os problemas, você faz uma startup, porque startup é para solucionar problema. Eu juntei Wandinha, amamos Tim Burton e Família Addams, com mercado de trabalho, futebol e contas públicas. Da última vez que eu mostrei esse slide, o São Paulo estava muito mal, agora já melhorou, não dá para fazer a piadinha. Que eu falava que de problema eu entendo, e aí está a prova. Mas, assim, eu comparei as contas do país com um clube de futebol. Quando a gente acha que, tipo, o cofre não tem fim, e a gente pode sair comprando jogador caro, depois eu mostrei o desmonte do time, se o time quisesse comprar um Messi, do nada, vai se endividar
e acaba ferrando a economia da cidade inteira. É a mesma coisa com a gente. Quando a gente entender que o dinheiro dos nossos impostos precisam ser bem gastos e a gente não pode se endividar loucamente, porque tem motivo para se endividar, às vezes, para fazer um investimento bom que traga retorno, mas não enfiar o pé na jaca. Tem um vídeo sobre isso. A alta da gasolina e BBB, tipo, comparando com o BBB, o porquê que a Petrobras precisa repassar os preços, o preço internacional. Opa! E semana passada a gente lançou Se o Mercado Financeiro é o Grande Vilão. E a alegoria foi o Super Mario com... Vocês lembram das aulas de física, aqueles vasos comunicantes? Empurrou de um lado, a água vazou para o outro. Essa é a história dos juros com inflação. Quer fazer na marra? Pode fazer, mas você saiba que vai ter uma correção. E essa correção não é feita por um sindicato de banqueiros que está ali pensando as decisões econômicas do país. É feito por uma manada de gente que, querendo ou não, força uma correção de quando a gente sai do rumo. A gente já viveu isso na década passada. E hoje a gente colocou um vídeo para quem vai fazer vestibular e não tem ideia e gosta de jogar D&D. Qual vai ser o seu desafio? E uma das coisas desse vídeo é o seguinte, cara, se você não sabe o que você vai fazer, tudo que eu falei de economia aqui serve para tecnologia também, tá? Aprenda a programar. Cara, não sabe o que você vai fazer? Aprende a programar. Depois você vê. Se você quiser ser médico, se você é novo, quer ser médico e acha que você não vai precisar trabalhar com tecnologia, cara, vocês nasceram na época errada, porque vocês todos vão trabalhar com tecnologia. E vão trabalhar bastante. O exemplo que eu dei nesse vídeo foi o Baymax, aquele robozinho do médico. Alguém lembra dele, do Baymax? Eu adoro. Bom, a gente também está precisando voltar a ouvir as outras pessoas, os argumentos, porque a gente passou um período muito tempo sem ouvir, só falando, né? A gente precisa pensar sobre o que a gente está ouvindo. E a gente precisa começar a descartar ideias retrógradas, tipo terra plana. Porque é o seguinte, não tem problema simples nesse Brasil. Foi o que eu falei. Eu trouxe um exemplo só para mostrar o quanto a gente é um país complexo que vocês não têm ideia. Vocês sabiam que a cesta básica não paga imposto? Ela tem isenção de imposto de PIS, COFINS, PIS importação e COFINS importação. Agora é o seguinte, vocês sabiam... Quando eu falo em cesta básica, vocês pensam o quê? Feijão, arroz, né? Tem queijo brie na cesta básica brasileira. Quando alguém que pode comer queijo brie todo dia e ela não paga imposto sobre esse queijo brie, a pessoa que não tem dinheiro para comer arroz, feijão, ela está pagando imposto sobre todas as outras coisas que ela faz na vida, o imposto para suprir isso, porque o governo ele tem uma despesa, ele tem que tirar de algum lugar. É aqui que eu falo que a gente é um país que transfere renda de pobre para rico. É com esses exemplos, a gente chama de transferência indireta de renda. Tem salmão também na cesta básica brasileira.
bizarro? Não tanto quanto o próximo exemplo. Tem foie gras na cesta básica brasileira. O foie gras é isento de imposto. E aí a gente transfere renda de pobre para rico. Alguém sabia disso? Bom, eu vou acelerar um pouquinho, porque eu queria ver se vocês têm perguntas. Mas eu queria deixar 9 dicas para a sua aventura econômica, principalmente geração Z aqui. A primeira coisa, eu já falei e vou repetir. Procure ser único. Não tenha medo de ser o cara que faz engenharia, joga Free Fire e, sei lá, pinta aquarela. Cara, vai ter alguma coisa legal que só você pode fazer. Quanto mais experiência você tiver, você vai ser único. Seja generoso. Isso parece bobo, mas foi uma das coisas mais importantes na minha carreira. Quanto mais você é generoso, quanto mais você ensina, e isso eu acho o diferencial da geração Z, porque é uma geração de compartilhar. Então, assim, eu acho que você já vem de fábrica com esse chip. Esse aqui é polêmico. Não foque em políticos. Foque nas soluções, nas medidas. Quando a gente abandonar discurso pronto e começar a entender o que acontece, a gente muda a visão. Qualquer político que chegasse hoje lá no Congresso e falasse assim, eu quero aumentar o imposto da cesta básica, ele ia ser massacrado. Aqui vocês entenderam que há uma necessidade de aumentar o imposto da cesta básica. Então, assim, o discurso político está bem distante da realidade econômica, às vezes. Às vezes é um discurso para o palanque que não reflete o real problema da situação, a situação de verdade. Volte a dialogar, a gente já falou isso. E esse aqui é para quem está querendo fazer startup. Cara, foque nos objetivos do milênio. Eu não sei se vocês já ouviram aqui outras palestras que falaram isso, mas, além de ter um propósito de mudar o país, o planeta, a vida das pessoas, ter um impacto social bacana, vocês, provavelmente, ainda mais agora que a gente está no momento de retração, de financiamento, de venture capital, de investidor anjo, se a proposta de vocês não dialogarem com o objetivo do milênio, provavelmente vocês não vão conseguir financiamento. Então, pensa no que você pode melhorar para o mundo. É grande. A minha startup, por exemplo, está trabalhando educação e economia, não é educação financeira, não é finanças pessoais. Eu não ensino ninguém a pegar dinheiro e aplicar num título, até porque isso tem muita gente por aí, não seria inovador. Mas o que eu falo são dos problemas econômicos. E, com isso, além de ser educação, é empreendedorismo. Porque, mostrando os problemas econômicos para vocês, vocês vão ter ideias e vão responder esses problemas. A quarta, demita seu chefe. Calma, mas calma, não é assim. Quem está começando a fazer estágio agora, por favor, não morra no estágio. Não fique 20 anos no mesmo estágio. Aprendeu? Parte para outra. Demita o chefe. Aprendeu o que tinha que aprender? Parte para outra. Nem a minha geração ficava tanto tempo. Sim? Nem a minha geração ficava tanto tempo. E vá trabalhar em lugares com diversidade. E aí, um detalhe, não é só diversidade racial, de gênero, de tudo que vocês pensarem. Tem uma coisa muito legal. Alguém já viu a série do Spotify na Netflix? É maravilhosa, né? Cara, tem um dado lá que é incrível. Vocês de tecnologia, vocês precisam ver. 30% dos líderes de startups
disruptivas têm TDAH. Olha a loucura. Um cara que, não prende atenção, um cara disperso, que pensa com uma cabeça totalmente diferente, tem soluções diferentes. Então, assim, busquem lugares com diversidade, até neurodiversidade. Quanto mais diversidade, melhor, porque a pessoa vai ter um olhar que não é o seu para o mesmo problema. E 2, um dos que eu mais amo. Google imediatamente para expandir a sua mente. A rima é cafona, mas eu demorei muito tempo para fazer. Por quê? Cara, tá com dúvida? Pega o telefone e googla. Não guarda a dúvida, porque você vai se esquecer. Vou contar uma história. Quando eu fui trainee do Estadão, era uma seleção muito pesada. Era uma coisa era país inteiro, era, sei lá, vestibular de medicina, na época, né? E aí foi o cara passou na primeira fase, e aí iam cortar metade. E aí o entrevistador perguntou para ele, virou para ele e falou assim: nossa, belas suíças. Aí o cara, obrigado. Obviamente ele não tinha entendido. Beleza. No ano seguinte, o cara não passou, tá? No ano seguinte ele tentou de novo. Ele passou pela primeira fase de novo, chegou na entrevista e pegou o mesmo entrevistador. Ele falou assim: nossa, não está mais com as suíças. O cara passou 1 ano sem saber o que era a Suíça, não pesquisou e não foi aprovado. Se ele tivesse dado um Google imediatamente, ele saberia que o cara estava falando sobre as costeletas dele. Tem o nome Suíça, ninguém usa, mas tem uma historinha por trás disso. Mas o cara perdeu uma chance, um curso de extensão, de graça, o que eu fiz, mudou minha carreira, porque ele não pesquisou o que era Suíças, só por isso. E a última coisa aprenda uma coisa por dia. Cara, a gente tem TikTok, tem YouTube Shorts, a gente segue um bando de gente engraçada, um bando de gente legal. Cara, pega uma coisa que não é do seu nicho, uma coisa diferente, uma coisa que parece que não tem nada a ver com você. Sei lá, vai seguir o Pedro Lous de física, que eu amo também. Segue alguma coisa diferente. Coloca como meta, eu vou aprender uma coisa por dia. Porque, assim, conteúdo nunca se foi produzido tanto conteúdo no mundo, a gente nunca vai conseguir ver todo esse conteúdo. Aliás, aprendam uma coisa não, aprendam 2 coisas por dia. Porque vocês vão seguir o BEPOP, né? Pelo menos para ter aquela noção de economia, vocês têm que seguir o BEPOP. Gente, quero saber se alguém tem alguma pergunta. Tá funcionando? Olá, tudo bom? Som. Você está me ouvindo? Agora eu estou. Sim. Opa, ótimo. Eu tenho uma dúvida. Não saber economia, dependendo da minha área, pode me prejudicar no mercado de trabalho? Eu vou aí porque eu não estou ouvindo. Fala. Não saber economia, dependendo da minha área, pode me prejudicar no mercado de trabalho? Eu acho que para todo mundo prejudica. Deixa eu corrigir. Não é prejudicar. Você pode ser um ótimo técnico, especialista numa coisinha, assim, sabe? Num processo, numa coisa. Mas quando você não entende economia, você não tem a visão do todo do negócio. E aí, seja produzir um hardware, seja um software, se você não sacar o que está acontecendo no país, você não sabe esse não é o momento bom para lançar. Vou dar um exemplo de um publicitário, tá? Sem citar nomes.
A campanha toda, linda, maravilhosa, como comunicação. Pô, eu sou de comunicação. Incrível, assim. Maravilhosa. O conceito estava errado. Tipo, é como se fosse uma conta, em vez de ser positivo, deu negativo. Era isso. Você fala assim, cara, desculpa, vai para o lixo. Não dá, entendeu? Sim. Porque a pessoa não conseguiu pegar o conceito. Então, assim, um publicitário que sacava minimamente o assunto levaria a campanha. Não é que você se prejudica, mas eu acho que quem entende está 20 passos na frente, entendeu? E aí você vai ser um profissional melhor. Mais alguém? Oi, bom dia. Bom dia. Voltando lá no assunto dos produtos isentos na cesta básica, qual que seria o impacto, pensando nas cadeias produtivas, qual seria o impacto para o produtor, por exemplo, de leite, que vai produzir o brie? Qual que é o impacto para o produtor por aquele produto final ser isento de imposto? Está tendo uma briga agora no Congresso, né? O agro não quer que se volte a taxar porque acha que vai perder mercado, porque, obviamente, o produto vai ficar mais caro. Você tem dois problemas aí, né? Você tem uma coisa isenta e aí vai voltar a cobrar imposto, mas você pode baixar de outras coisas para você manter uma carga tributária neutra. Sim, se vão fazer isso, é outra história. Tipo, gasto no Brasil, não tem governo que não goste de gastar. Então, assim, abrir mão. Isso, porque, na verdade, isso é uma correção. Isso não tinha que ser uma reforma profunda. Isso é uma correção de uma coisa que estava errada, que não se cobra e que tinha que voltar a cobrar. Uma das coisas que eu sempre falo no BPOP é o seguinte: boa intenção e força de vontade não faz medida econômica boa. A gente viu um exemplo disso com o crédito consignado. Vai lá o ministro e fala assim, vamos botar no máximo 1,7 por mês no crédito consignado. 2 dias depois, não existia crédito consignado para aposentar no Brasil. Todos os bancos falaram assim, eu não faço. O cara estava bem intencionado? Estava. Ele queria juros mais baixos para os velhinhos? Queria. Funcionou? Não. Por quê? Porque ele fez errado. Então, assim, por isso que eu falo que a gente é um Brasil bem zoado. Realmente a gente tem boa intenção. E o vídeo do mercado tem uns 20 exemplos disso. Do tipo, vamos fazer um leilão aqui para privatizar uma rodovia, mas o pedágio só pode ser R$1. Aí reclama porque ninguém apareceu para construir. Porque fala assim, cara, R$1 não dá lucro. Por que eu vou entrar nesse negócio? Então, assim, a gente meteu o pé pela mão 500 anos, mas com boa intenção. Você vê a boa intenção. Mesma coisa que indexação. Alguém teve o aluguel diminuído esse ano? Seu aluguel caiu de preço? O aluguel é corrigido pelo IGPM. O IGPM caiu 4,5% quase, 4,47%, se eu não me engano. Por que não caiu? Se o contrato está lá que é corrigido pelo IGPM. A gente, lá atrás, isso assim, meus pais que viveram a hiperinflação, eles achavam que estavam se protegendo, que falavam assim, não, vou corrigir isso aqui pela inflação. Coloca no papel que vai ser corrigido pela inflação. Só que inflação gera mais inflação. Expectativa de inflação gera mais inflação. Aí vai tudo gerando inflação. Daqui a pouco a gente não consegue controlar. E o país indexou tudo. Então, tudo é corrigido pela inflação. Inflação gera mais inflação, que gera mais inflação. E aí, quem vai corrigir? Vai eu lá falar assim, eu vou alugar um apartamento aqui para você e não vou cobrar IGPM. A gente vai negociar toda vez. Você é uma só, contra o país inteiro. Não muda, entendeu? Então, assim, a gente tem problemas econômicos profundos por não entender economia. Por não entender como funciona. Porque não há... Outro exemplo mais geração Z. A meia entrada funciona? Meia entrada funciona? Ou quando a gente teve a meia entrada, a gente começou a pagar metade do dobro?
É o seguinte, não, o estudante ele tem que ter acesso à cultura. Ah, beleza, eu também acho que tem que ter acesso à cultura. Então, vocês vão ser obrigados a cobrar só meia entrada para o estudante. Ah, tá bom, dobrei o preço, cobro meia entrada para o estudante. Funcionou? Não, você deixou mais caro para todo mundo. Então, assim, essa é uma medida também. A gente tem muita distorção, bem zoado mesmo. Mais alguém? Mais uma? Bom dia. Bom dia. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu tenho uma dúvida. É a respeito das startups voltadas para o mercado financeiro, agora com a chegada, o grande avanço das inteligências artificiais. Qual seria a sua opinião sobre o assunto? Vai estudar blockchain, é só isso que importa. O blockchain obviamente a gente descobriu isso depois do Bitcoin, né? Que a gente, eu só sou uma amante de tecnologia, mas eu não sou conhecedora da área, tá? Assim. O blockchain para o dinheiro, ele é a coisa mais legal que já foi inventada, sei lá, desde o dinheiro, eu acho. Por vários motivos. Por ele deixar a informação rastreável. Então, assim, todos os bancos centrais do mundo já tem uns 5 anos falando só de blockchain. A gente está vindo aí com real digital também, é blockchain. Então, assim, o que você puder... tem blockchain e Open Finance. Open Finance também é o queridinho do momento. Assim, porque acho que as coisas vão ficar mais fluidas. Assim, né? Você tem um banco, mas agora você só não trata com ele. A gente vai buscar concorrência. Isso é o mais legal, porque aí o banco que cobra uma tarifa absurda e um juro caro, ele perde para outro banco. Ou para o banco que traz a Taylor Swift, que deve ter aberto todas as contas hoje. 677 mil pessoas na fila. Eu acho que é a estratégia, mas de tecnologia eu acho que Open Finance e blockchain. Alguém que entenda mais? Pensou em outra coisa? Não, acho que essas duas coisas são as mais legais. Tem outra? Hã? Eu tenho uma pergunta. Por favor, Jéssica. O que você acha que impactou a entrada de banco digital? Porque antes os bancos cobravam tudo, né? E aí chegou o banco digital tirando um tanto de taxa que tinha antes. Isso deve ter impactado bastante na economia, né? O que mandou? Cara, eu acho que esse exemplo é maravilhoso para a gente entender. Quem é mais velho aqui vai se lembrar quando ia, sei lá, no supermercado, aí tinha o caixa do Banco do Brasil, um da Caixa, um do Bradesco, um do Itaú, de todos, assim, um do ladinho do outro. E isso para o banco é custo. E é custo para a gente também, tá? Como cidadão. Por quê? Porque a gente tinha que imprimir o dinheiro na Casa da Moeda, era dinheiro público que usava para imprimir, aí pegava esse dinheiro, levava para o Banco Central, pegava o dinheiro do Banco Central, distribuía para o banco pegava, contratava carro forte, levava para os caixas, para uma distribuidora, a distribuidora ia... Aí você via esses 5 bancos ali com 6 carros fortes. Quem que paga? O correntista, tá, gente? Então, assim, quando a gente vê essa diminuição de custo, ganho de eficiência, ganho de escala, o banco pode cobrar menos. Cobrou. Aí teve o banco 24 horas, que eles se juntaram para fazer uma coisa que era mais inteligente, que ao invés de ter 5, tem um só. Tá bom. Mas mesmo assim, você tem o trampo lá, a segurança, que você tem que pagar a segurança armada para levar o dinheiro. Aí agora a gente faz Pix. Todo mundo faz Pix. Você paga o coco na praia com Pix, você paga qualquer coisa com Pix. E você não tem esse custo. É óbvio que o empresário que perdeu esse custo está feliz. Mas aí o que acontece? Você abre a concorrência para o digital. Quando você abre a concorrência para o digital, tem banco. Eu quero pegar os meninos de 15 anos para abrir conta. Eu vou pegar um de 12 para fazer mesada, educação financeira. Você ganhou um mercado novo. E aí os grandes são obrigados a se mexer. Então, assim, a gente sempre tem que pensar, mas aí em tudo. Quanto mais concorrência, melhor. Sempre. Qualquer coisa. Quanto mais concorrência, melhor. Porque quem ganha é o
o consumidor final. Assim, é sempre a gente está pagando o preço. Ontem eu dei um exemplo que era comerciantes pagando R$30 mil para os policiais tirarem os viciados da Cracolândia de perto da loja deles. Cara, quem que paga esses R$30 mil? Quem comprou o produto do cara. Não é o empresário, é o consumidor. No final, gente, é sempre a gente que paga a conta. Seja via governo, seja comprando alguma coisa, seja com imposto errado. No final, é sempre a gente que paga. E quando você concorre, quando você abre concorrência para qualquer coisa, é benéfico. Então, assim, eu acho o máximo. Eu espero mais revolução ainda. Eu não pego, sei lá, dinheiro de papel tem anos e é mais seguro para quem recebe. Se você vai pagar alguém, o cara não vai andar de ônibus com dinheiro. Tipo, é mais seguro para todo mundo. Mais alguém? Só mais uma pergunta, se alguém tiver. Senão a gente vai... Você? Não. Gente, queria agradecer. Obrigada por me receberem. Vocês foram ótimos. Sigam o Bepop. Tá? Qualquer coisa, podem mandar mensagem. Eu sempre respondo quando eu posso. Tá bom? Obrigada, gente.